meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos ao vídeo de crítica em relação ao filme da Mulher Maravilha 1984, o segundo filme da personagem. Eu já fiz a minha avaliação em relação ao primeiro filme, eu gostei, achei que tem alguns bons elementos, no final acho que se perde, no final das contas é um filme ok, né? Talvez um tanto esquecível, assim como filmes da Marvel Studios, mas é algo que você consegue assistir e se divertir no final das contas. Mas e esse Mulher Maravilha 1984? Será que fez a personagem avançar, não só no sentido da mitologia dela, mas na própria qualidade que se espera, né, de novos filmes de heróis? Ou será que foi um passo atrás? Infelizmente não foi um passo atrás, mas foram vários. O filme ruim, mas quando eu falo ruim, é ruim com gosto. Eu acredito que seja o pior filme da DC dentro dessa nova leva, né, de adaptações cinematográficas. Eu não sei se dá para comparar com filmes da Marvel Studios, porque quase todos eles, né, tirando uma ou outra exceção, eles são filmes funcionais, ainda que esquecíveis, eles acabam entretendo durante aquele momento. Óbvio que tem algumas exceções, mas aí não é exatamente da Marvel Studios, como por exemplo o Venom, aquilo ali é uma grandíssima bomba, né? Mas realmente esse filme da Mulher Maravilha, olha, eu entendo toda a ideia que teve em relação à construção desse filme, né? Você tem uma pegada que traz referências e homenagens à Era de Prata da DC Comics, onde as histórias, inclusive, elas eram mais bobinhas, com resoluções mais fáceis e simplistas. Só que você captar esse espírito e colocar num filme atual, ele não pode ser exatamente um espelho. Você tem que dar uma nova roupagem para esse espírito, né? Você tem que modernizá-lo. Você tem que contar a história para o espectador atual, que já não se convence com resoluções tão fáceis, com tantas incoerências e coisas bobas, de forma que ele consiga captar aquele espírito, sentir, mas dentro de algo que ele aceite com maior facilidade. Eu posso dar diversos exemplos, e aqui citando quadrinhos. Você pega Grant Morrison com o All-Star Superman, Grandes Astros Superman. Aquele é o Clark Kent, o Superman da Era de Prata. As histórias, elas são carregadas com aquele ar de inocência do Clark Kent trapalhão, né? Uma clara homenagem também ao Superman do Christopher Reeves, dentro dessa publicação de Grandes Astros. Só que o Grant Morrison, ele tem a qualidade de fazer tudo isso dentro de uma nova roupagem, né? Algo mais moderno, com esse espírito da Era de Prata. E foi isso que faltou exatamente nesse filme da Mulher Maravilha, que também faz homenagens lá ao Superman 2 lá do Richard Donner e tal. Mas não adianta você fazer fanservice, porque não é isso que vai segurar a história. O filme ele até começa bem com aquele torneio, as Olimpíadas das Amazonas, apesar de ser uma coisa meio Circo de Soleil ali, eu achei que ficou bacana, eu achei empolgante, bem dinâmico, mostrando que a Diana desde pequena era fodona, e era mesmo. Então a história ela realmente inicia de uma forma, eu diria até empolgante. Mas quando chega naquela parte do shopping, começa com os trapalhões, né? Os bandidos trapalhões. Eu sei que foi de caso pensado, né? Quiseram realmente mostrar daquela forma. Então a Mulher Maravilha chega quebrando as câmeras para ninguém reconhecer. E pouco se falou dela, né? Ela com certeza já vinha atuando antes. Até porque o primeiro filme se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Então fica difícil de você engolir, que as pessoas ainda se surpreendem quando a Mulher Maravilha acaba aparecendo. Olha que grande mistério, quem será essa mulher? E aquelas cenas de luta ali no shopping, a Mulher Maravilha meio Tarzan, não ficou bacana, faltou, sabe, as cenas de luta, de ação, um sincronismo melhor, uma qualidade técnica, ficou realmente assim uma coisa
bem anos 80 e no mau sentido. E se eles fizeram as coisas mal feitas para dizer, olha, porque nos anos 80 era assim, não funcionou. Sabe, é isso que eu falo. O espectador de hoje não é o mesmo dos anos 80. Você tem que só pegar o espírito daquilo e trazer para agora. E não fazer um espelhamento. De qualquer forma, a história vai avançando, mostrando, né, os aspectos pessoais da princesa Diana, atuando, né, no mundo normal e, obviamente, utilizando uma outra identidade, não de Mulher Maravilha. Aí nós somos apresentados a Bárbara Minerva, que simplesmente não serve pra nada no filme. É sério, personagem totalmente descartável. Se você passar uma borracha nela, o filme vai funcionar exatamente da mesma forma. Na verdade, o filme não funciona, né? Depois a história ela avança mostrando a volta do Trevor, que é o antigo namorado da Mulher Maravilha, foi mostrado no primeiro filme. E ele tem uma função até nesse segundo, tem uma função dentro da trama importante, mas a volta dele é um tanto questionável, principalmente a forma que ela se deu. E eu não sei se alguém chegou a abordar isso, eu acabei não acompanhando outras críticas, mas olha só, a história acaba girando, né, em torno de uma pedra antiga, que é basicamente uma pedra dos desejos. Tem algumas frases em latim ali colocando algumas regrinhas. A Mulher Maravilha lê aquilo, mas ela não bota muita fé, mas ela acaba desejando a volta do Trevor, né? O problema é que ele volta reencarnando numa pessoa que já existe. Ele não volta com o seu corpo físico. Ele reencarna num engenheiro que está lá. E assim, galera, a Mulher Maravilha enxerga a verdadeira essência daquela pessoa, que agora é o Trevor, né? Então ela não vê o aspecto físico desse engenheiro, apesar de nos primeiros momentos ela ter visto. Ela acaba enxergando a verdade daquela pessoa, a essência dela. E aí, meus amigos, é o terror. Vão utilizar o apartamento do cara, vão dar uma. Galera, se fosse em qualquer outro filme, principalmente se quem tivesse ali encarnado fosse uma mulher, muita gente ia falar que houve abuso sexual, uma espécie até de estupro. Afinal, a Mulher Maravilha, ela está transando não com o Trevor, o corpo físico dele, mas de outra pessoa, ele só está encarnado ali. Então, fica realmente algo que dá para relevar, mas considerando, né, o atual momento do mimimi, do politicamente correto, como que não levantaram essa bola? E se levantaram aí, eu acredito que levantaram corretamente, porque é algo a se pensar, não é mesmo? De qualquer forma, o Trevor acaba auxiliando a Mulher Maravilha e os parentes, as pessoas próximas desse engenheiro, afinal ele está usando o corpo desse cara, estão nem aí pra ele. Sumiu, foda-se. Aí, novamente, a história vai apresentando outros personagens, né? Como o Max Lord, que é completamente diferente das HQs. Ele é mais canastrão, bonachão, falador. Ele tem um estilo bem teatral, né? E o filme da Mulher Maravilha, ao contrário, por exemplo, do filme do Shazam, ele não se assume como um grande pastelão. Ele tem os seus momentos de reconhecimento de ser pastelão, né? Como as cenas do shopping, por exemplo, ou quando a Bárbara Minerva se mostra toda atrapalhada, uma coisinha assim, eu não consigo andar de salto, tá. Ele até se assume em alguns momentos, mas o filme, ele acaba sendo construído como um grande pastelão. Só que ele não se reconhece dessa forma, e isso é exatamente um grande ponto negativo. O filme do Shazam, eu acabei não gostando, mas desde da ideia incipiente do filme, né? A própria proposta do filme de fazer algo mais como os Trapalhões, né? O filme do Shazam, e não mais sério, abordando de forma mais adulta, né, o personagem. Então eu já não gostei por conta disso, mas eu reconheço que ele acaba até funcionando ali com as suas piadinhas e no próprio gênero ali de filme de comédia, mais pastelona. O filme da Mulher Maravilha não consegue nem isso, sabe? Então você tem ali momentos muito toscos. A parte da acrobacia eu já mencionei que, meu Deus, assim, é muito amador, sabe? E você tem outras coisas toscas, né? Na parte lá da Casa Branca, da mansão, cai alguns pilares e parece isopor, uma coisa bem Chapolin. Aliás, os efeitos, o CGI
Ah, eles quiseram fazer anos 80 e daí deixaram. Eu vi umas coisas falando isso. Aí que meu Deus, nos títulos, né? Ah, o CGI para representar os anos 80 com má qualidade. Cara, acho que até do Chapolin com ele voando assim, ou com o Chapolin e o Chaves na mesma cena, funcionava melhor. Não dá para admitir, cara, num filme atual, cenas tão mal feitas, né, de efeitos especiais. Então, deixa a desejar pelos mais diversos aspectos. E, como eu mencionei, a própria a Mulher Leopardo, que era uma mulher, a Bárbara Minerva, e no ato final ela se transforma na Mulher Leopardo do nada. Por que ela virou uma leopardo? Não tem exatamente uma explicação, nem nada. O lance também da Mulher Maravilha sai voando do nada. Ela voa, já tinha que ser mostrado ela voando desde o início do filme. No primeiro, ok, dá pra relevar, ela ainda estava aprendendo, né, as suas capacidades e tal. Você consegue relevar algumas coisas. Mas olha quanto tempo passou da Segunda Guerra Mundial pro ano de 1984. Já era pra ela ter aprendido. Aí só porque o Steve Trevor falou uma frasezinha, ai, agora eu consigo. Tem, obviamente, algumas boas ideias. Eu gostei do lance dela laçando os raios e conseguindo, né, se movimentar, ir para um determinado local. Bacana, bacana. Mas o filme tem muito mais falhas, erros bobos, do que efetivamente qualidade. Ah, e não posso esquecer da trilha sonora. Cadê os anos 80 através da sua representação musical? Meu, se você quer realmente trazer essa ambientação, esse espírito dos anos 80, tinha que ter muitas músicas exatamente daquela época, aquelas músicas marcantes, dançantes e tal. Ainda que não seja o meu estilo, eu com certeza, ao escutar essa música, ficaria muito mais ambientado com essa ideia dos anos 80. E daí você tem o confronto final da Mulher Maravilha com o Max Lord. E galera, era pra ser emocionante, era pra chorar no final desse filme, porque eu acabei achando aquilo tudo patético, assim, sabe? Frases prontas, clichêzão. Eu entendo que o filme quer dar uma mensagem, fazer, assim, algo mais positivo, ainda mais após um ano de pandemia, um ano realmente esquecível que foi o de 2020. Mas galera, é um filme de super-heróis, né? Não que precise só ter combate, só tretação, mas as coisas podem ser melhor resolvidas do que simplesmente daquela forma. Eu não vou falar para não soltar spoilers, mas realmente, galera, assim, eu achei decepcionante esse filme. Eu tinha uma boa expectativa em relação a ele. Eu acho que foram dados vários passos atrás, como eu mencionei. Não tem personagens bem caracterizados. A Bárbara Minerva, ela tá até ok dentro do filme, mas a função dela, tipo, não deu. Se você descartar a personagem, o filme continua da mesma forma. O Max Lord, como eu falei, não é igual aos quadrinhos, é canastrão, falador, e chega até uma hora que você cansa com o estilo do cara, apesar de que para aquele papel ele funciona, você entendeu? Ele funciona, o ator. Mas também ficou fora dos quadrinhos, não ficou uma coisa bacana. A Mulher Maravilha é a Gal Gadot, ela é linda, maravilhosa, ela chega, ela rouba a cena, assim, ela tem um estilo, uma pose. Ela realmente é uma pessoa que, quando tá, né, travestida de Mulher Maravilha, você olha e fala, puta, essa mulher aí é foda, essa mulher é foda. Mas em outros momentos, outras cenas que demandam uma interpretação de atriz, né, um rosto, uma expressão, você não tem da personagem, né? Ela ainda não é uma atriz de primeiro escalão, ou até mesmo do segundo, ainda está engatinhando, precisa melhorar bastante. Então, assim, realmente é um filme esquecível e que, para mim, basicamente de qualidade, tem o início e alguns pontos
no decorrer do filme. De forma geral, realmente é ruim. Parece uma produção de filme de super-herói de baixo orçamento, algo que a gente não pode mais admitir no atual momento, né, das adaptações cinematográficas de super-heróis. Bom, mas galera, o que vocês acharam disso tudo? Vocês gostaram do filme? Não gostaram? Coloque aí, obviamente esta é a minha opinião. Sei que tem bastante gente que acabou gostando do filme, eu não sou um deles, mas de qualquer forma é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!